time to say goodbye. Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vibe Mundial. Estamos começando mais uma edição do nosso programa, todas as quintas-feiras, às 6h30 da manhã, aqui na 95,7 FM. Você pode ouvir o programa através do site www.radiovibemundialfm.com.br. Para quem está ouvindo o programa pela primeira vez, meu nome é Marcos Fernandes, eu sou veterinário, psicanalista e trabalho com constelação familiar e constelação familiar veterinária. Pessoal, hoje eu gostaria de falar sobre um tema que inclusive será o mesmo tema do nosso curso que se inicia no dia 8 de junho, na terça-feira que vem. O tema do nosso curso é Terapia da Família Multiespécie. Bom, o que é isso, né? Terapia, tratamento. Família. Multiespécie. O que significa multiespécie? Significa uma família composta por membros de espécies diferentes. Então, a pessoa tem um gato em casa e um cachorro. Essa família é uma família multiespécie. Tem a espécie humana, a espécie canina, a espécie felina. A pessoa tem um cachorro em casa, na família. Ótimo. Família multiespécie. Espécie humana, espécie canina. Hoje, com as novas configurações familiares, a gente se depara com esse conceito novo de família multiespécie. Mas o que são novas configurações familiares? Bom, é só a gente olhar para o passado. Como é que eram as famílias? Meu pai, minha mãe, meus irmãos e eu, pronto. Se você perguntar no século passado quem eram os membros da família, a pessoa ia dizer isso. Não, lá em casa mora minha avó, meu pai, minha mãe e meu irmão. Pronto. Muito diferente de hoje. Por que muito diferente de hoje? Porque em função da atualidade, muita coisa aconteceu. Aí alguém pode falar assim, mas tipo o que, Marcos? As famílias, muitas se separaram, se fragmentaram. Hoje, as famílias, as novas configurações familiares são compostas, por exemplo, vou dar vários exemplos, de casais homoafetivos, né? Tanto masculino ou feminino, não importa, e que muitos não têm filhos, por exemplo. É uma nova configuração familiar. Então, as famílias não são mais compostas de casais heteroafetivos com filhos, por exemplo. Os casais homoafetivos, eles vão, por exemplo, adotar uma criança. Ou os casais heteroafetivos, também muitas vezes não querem ter filho, adotam uma criança. Ou os casais, eles não querem filhos, nem naturais, nem adotados, e têm um cachorro, e têm um gato, e chamam o animal de filho. Isso são novas configurações familiares. Mas por que elas ocorreram? Bom, o mundo mudou completamente nos últimos 30 anos. Mudou de que forma? As famílias, muitas se fragmentaram. Antigamente, era muito raro ver um casal divorciado. Hoje é uma situação a mais comum. Hoje o difícil é ver um casal casado. Não é verdade? Outra coisa que mudou. A gente morava em casas com quintais, certo? As pessoas moram em casas com quintais? Não. Muitas, a gente está falando de uma realidade de São Paulo. Muitas mudaram de casas para apartamentos, né? E apartamentos grandes, enormes, de 80, 90, 100, 200 metros quadrados? Lógico que não. Apartamentos pequenos, 1, 2 quartos, de 50, de 60 metros quadrados, 40 metros quadrados. Então, mas o que tem a ver com novas configurações familiares? Imagina uma família, ou um casal, ou uma pessoa morando num apartamento pequeno com um cachorro, com um gato. Você está na cozinha, o cachorro está junto. Você está na sala, vai assistir televisão, o cachorro está junto. Né? Você vai tomar banho, o cachorro entra no banheiro. Né? Você vai dormir, o cachorro pula na cama. Percebam que é uma nova realidade que nós estamos vivendo. A relação nossa com o animal, ela mudou completamente. O animal, antigamente, e eu, por exemplo, sou do interior de São Paulo, sempre morei em casas grandes com quintais, o animal ficava no fundo do quintal.
né? O cachorro ficava na corrente e à noite eu soltava o cachorro em toda a casa como segurança, né? O animal nunca entrou dentro de casa. Essa era a relação que a gente tinha quando eu tinha 15 anos, 12 anos, 13 anos que eu tinha esse animal. Bom, mas isso faz 30 anos, 35 anos, então, né? Veja como mudou. Hoje um animal é inadmissível você deixar numa corrente, né? Olha como o mundo mudou. Ninguém mais deveria prender o cachorro numa corrente. Assim como ninguém deveria mais colocar um pássaro dentro de uma gaiola. É engraçado como a gente se choca, né? Eu tenho uma gatinha e precisava comprar ração e eu parei num pet shop, um pet shop antigo, simples, né? No caminho de casa. E enquanto o vendedor foi buscar a ração que eu queria para minha gata, eu fiquei observando no teto do pet shop uma quantidade de gaiolas, né, vazias para vender. E na sala ao lado, viveiros grandes com pássaros presos para vender. Eu saí de lá chocado e mal, porque eu falei, puxa vida, como o homem está atrasado. As pessoas encarceram animais ainda. No caso, eu estou me referindo a pássaros, né? A gente pode falar de vários animais, mas vamos falar do pássaro. O quanto é agressivo a pessoa prender um pássaro, né? E hoje. Só que há 40 anos atrás, 50 anos atrás, era comum. Ninguém se indignava com isso. Então veja como o mundo mudou. Então, esses novos olhares, né, essas novas configurações das famílias, isso merece e tem inúmeros estudos sociológicos, antropológicos, que mostram que o quanto ao longo dos anos a sociedade vem mudando, né? E a sociedade começa a mudar mesmo meio do século passado, pós-revolução industrial, pós-segunda guerra mundial, né? Onde a mulher ela se empodera, ela assume um lugar mais ativo na família, inclusive no sentido financeiro, né? E tudo muda a partir daí, né? Quando a mulher ela se empodera, deixa de ser subjugada pelo machismo estrutural, pelo homem, e passa a ter poder dentro do sistema familiar. Bom, aí ela sai para trabalhar, aí vem a pílula anticoncepcional, década de 60. Né? Então, há um controle populacional muito grande. Então, hoje, a taxa de fecundidade do brasileiro é em torno de 1,7. Final do século passado, década de 70 e 80, era 6 e alguma coisa. Né? Então, veja o quanto mudou o número de filhos que a gente tinha e que a gente tem. Então, década de 60, 70, 6 filhos, 5 filhos, 4 filhos pelo menos, não é? Hoje, as pessoas mal querem um filho. Segundo o último censo, que tem alguns anos, uns 8 anos, tem mais animais nos lares brasileiros do que adolescentes. Então veja como mudou. Então eu me refiro a essas novas configurações familiares. Bom, e o que interessa para a gente? O animal mudou de posição, ele não é mais o mesmo, né? Ele é um membro, ele mudou o seu status. Ele era animal e ele passou a ser gente. E quando ele fez essa mudança, que a gente pode chamar de evolução, isso teve um preço para ele também. Não foi assim, né? Então se ele ficava tomando sol, tomando chuva no quintal, se mal a gente via ele, e ali ele era considerado um animal, hoje ele vive numa situação mais cômoda, sem dúvida. No entanto, do ponto de vista de doenças, tanto físicas e psíquicas, ele é mais doente. E por que ele é mais doente? Porque ele está no lugar errado. Mas quem colocou ele no lugar errado? 2 são responsáveis. Você, que tem o cachorro, que é dono do animal, que é tutor do animal, e o próprio animal, que também se coloca no lugar. E qual lugar errado é esse? O lugar de filho. Normalmente é o lugar de filho. E quando você coloca o animal no lugar de filho, ele passa a pegar um monte de problemas que são seus, exclusivamente. O que eu mais atendo no meu consultório são clientes que chamam o cachorro de filho.
né? A cliente, né? Eu trabalho muito com mulheres, né? As mulheres são as cuidadoras da nossa sociedade. A grande maioria das pessoas, dos tutores que levam os animais são mulheres no consultório. E aí elas falam, doutor, eu trouxe o cachorro aqui, o meu filho, porque ele não está bem. Aí eu olho, eu falo, engraçado, mas eu sou veterinário, a senhora trouxe o filho aqui, a senhora tem que levar no pediatra. Ela fala, não, doutor, é o cachorro. Não está vendo? Eu falei, não estou vendo. Porque quando a senhora fala filho para mim, eu pensei numa criança. Porque filho da senhora não pode ser um cachorro. Filho da senhora é uma pessoa da nossa espécie. Da minha espécie e da sua espécie. É uma criança. Isso é filho. Isso que a senhora está mostrando não é seu filho. Isso é um cachorro. Ou é um gato. Ah, mas eu amo tanto ele, doutor, que para mim é um filho. Então, mas ele não é. A partir de hoje, pare de chamar ele de filho. Que inclusive esse problema de saúde que a senhora está trazendo aqui vai melhorar. Ah, não é possível. A pessoa fala, esse veterinário é estranho. É esquisito ele. O que tem a ver eu chamar o cachorro de filho com a doença do animal? E eu digo, tem tudo a ver. Aí eu brinco, né? A senhora conhece o meu livro Cara de um, Focinho do Outro? Esse livro fala que a maioria das doenças que os animais apresentam tem na família. E eles copiam porque eles se identificam conosco. Eles se parecem conosco. Porque a gente coloca ele no lugar de filho e eles também são responsáveis por isso, porque eles vão para esse lugar como se fosse uma mão e uma luva que dá certinho, assim, como se fosse um casamento, né? O tutor querendo ser mãe do animal e o animal querendo ser filho convergem, né? É um casamento. Eles se conversam perfeitamente numa relação de semelhança. Semelhança física, por isso que os animais se parecem com seus tutores fisicamente. Isso já está comprovado por um cientista, um psicólogo japonês. Os animais se parecem conosco do ponto de vista psíquico. Isso eu vejo no consultório todo dia. E isso está no livro, Cara de um, Focinho do Outro. E o que mais me chama a atenção são as doenças físicas, né? O quanto os animais se parecem, ou quantas doenças dos animais são parecidas, semelhantes, ou até iguais às doenças dos animais, né? E como é que a gente trata isso? Em primeiro lugar, tratando o cachorro como filho, tratando o cachorro como não filho, ou o gato, seja que animal você tenha, como não filho também. Ontem na aula, né, eu dou um curso chamado Constelação Familiar Veterinária Online. E os cursos, os alunos apresentam um seminário, dão uma aulinha lá muito legal. E ontem uma aluna deu um seminário incrível e o animal que adoeceu foi uma chinchila. Olha que incrível. Eu falo tanto de cão e gato porque são a maioria, especialmente os cães. Mas ela teve um problema de saúde na mesma época, no mesmo momento que ela estava indo ao médico diagnosticar o problema dela, porque ela estava com dor, estava com uma série de questões. O animal dela apresentou exatamente o mesmo quadro. E na semana que ela foi ao médico, ela teve que levar a chinchila, o coelhinho, no veterinário, porque ele estava sincronicamente com os mesmos sintomas, né? E ela disse ontem no seminário, nessa fase em que eu me encontrava, que era uma fase de final de ciclo que ela estava vivendo e começo de um outro ciclo, né? Uma fase de transição, né? Que obviamente todo mundo acaba se sensibilizando um pouco mais. Ela falou, eu me apeguei mais ao animal, chamando-o de filho. Olha que coincidência. Não, mas não existe essa palavra. Em psicanálise, né? Não existe coincidência. Existe sincronicidade. Houve ali um momento de fragilidade da tutora e esse animal que estava no lugar, não de coelho da casa, não de chinchila da casa, mas de filho dela, pegou tudo dela. Muito interessante, ela apresentou esse seminário ontem, né? Isso eu vejo todos os dias. O que mais me chamou a atenção foi a espécie do animal, né? Porque a gente atende muito cão e gato com essa questão, especialmente cão. É o tempo todo o cão copiando a doença do tutor. E mais outras espécies não é minha área, então eu acabo não atendendo. Mas veja que interessante. Bom, e aí você pode falar assim, tá bom.
Eu chamo meu cachorro de filho, o cachorro tem o mesmo problema que eu. Tá, e o que eu faço com isso agora? É simples. Primeiro você pode conversar com o seu animal. Ah, doutor, como assim conversar? Você olha para o teu cachorro e fala frases curativas. Mas da onde vêm essas frases? Daqui, do livro Os Animais e as Constelações Familiares, uma visão sistêmica. Nesse livro, lançado em 2019, eu fiquei 2 anos fazendo constelações para animais. Ou seja, o cliente me trazia um problema, o cachorro está com câncer. Eu tratava, mas eu olhava esse animal dentro de um contexto familiar e tratava utilizando a técnica chamada constelação familiar, que foi uma técnica idealizada pelo grande psicanalista alemão Bert Hellinger, que mostra que as doenças, elas não são nossas, elas são exclusões do sistema, são pessoas que a gente esquece lá atrás, o sistema familiar esquece, a família esquece, e depois o sistema vem nos lembrar através de um sintoma, de um sinal, de uma dor, de um problema de saúde. E para resolver essa questão, a gente faz esse processo terapêutico chamado constelação familiar. E uma das formas da gente atuar terapeuticamente, ajudando muito o animal, é olhando para o animal e dizendo essas frases, que são frases de cura. Um exemplo. A pessoa que está com, o animal que está com o mesmo problema que a pessoa, essa pessoa olha para o animal e diz assim: você é menor, eu sou maior, eu cuido de você, você não cuida de mim, pare de pegar coisas minhas, você não é meu filho, você é um cachorro. Pronto. Ah, mas será, doutor, que eu falando isso aí o animal vai melhorar? Então, parafraseando o Luiz Antônio Gasparetto aqui da rádio, que eu fiz vários cursos com ele, ele dizia isso, né? Não acredita no que eu falo, experimente o que eu falo e veja os resultados. Se os resultados forem legais, forem bons para você, pega essa técnica para você. Se o resultado não for bom, tudo bem também, né? Mas ele dizia isso, e eu digo isso também. Eu falo isso nos cursos que eu dou, né? Não acredita no que eu falo, faz e vê. Porque a gente não tem que acreditar em ninguém, a gente tem que fazer. Porque é fazendo que a gente entende a questão, né? Que a gente se convence que, de fato, aquela técnica tem uma funcionalidade. Aquela técnica ajuda. Ah, mas ela resolve tudo? Não, lógico que não, nada resolve tudo. Esse é um início, esse é um começo, né? O que eu posso te dizer claramente, com todas as letras, sem nenhum constrangimento e com certeza do que eu estou falando, é essas pessoas que dão vida de gente ao animal, né? Ah, mas o que é dar vida de gente? Colocar roupinha, pintar a unha, tratar como filho, dar nome de gente pro cachorro. O cachorro devia se chamar Toby, acaba chamando Daniel, Gabriel ou João. São sinais de que você humaniza esse animal. E eu digo para você, há necessidade de reposicionar esse animal e colocá-lo no lugar dele. Se você não fizer isso, o seu animal vai viver doente. Então, isso eu digo sem nenhum constrangimento, porque isso é fruto, essa frase é fruto de 30 anos, de 3 décadas de consultório, onde eu estudo isso, né? Estudo e utilizo. Eu atendo todos os dias no meu consultório, que fica lá no bairro da Moca, e vejo isso todo dia, diuturnamente, né? E não só lá no consultório, nos meus alunos, eles contam casos, aqui na rádio, né? Muito comum, eu termino o meu programa deixando os meus contatos. Vocês acham que as pessoas não me ligam? Não me mandam um e-mail? Não me mandam um WhatsApp dizendo: doutor, tudo isso que o senhor está falando aconteceu aqui em casa. E olha, são tantas histórias, né, que o próximo livro eu acho que vai ser só de história, né? Aliás, as histórias que eu tenho dão vários livros, né? Então, pessoal, uma dica: não humanize o seu animal. Não chame ele de filho. Dê vida de cachorro para ele. Dar vida de cachorro
é demonstrar o seu verdadeiro amor pelo animal. Tudo isso que eu estou falando vai ser dito de uma forma muito aprofundada nesse curso que eu começo agora, dia 8 de junho. Esse curso, como eu disse no início, toda terça-feira, das 19 às 22 horas, aplicativo Zoom, exclusivamente online. E esse curso é exclusivo. Só pode fazer o curso médicos veterinários e terapeutas. Porque são profissionais que vão aplicar a técnica, cada um da sua forma. O médico veterinário vai aplicar isso na sua clínica, no seu hospital, no seu consultório. E o terapeuta, que também trabalha muitas vezes com famílias e com demandas humanas, mas essas demandas humanas têm animais. Qual família hoje que não tem animal? Né? Acabei de falar do censo de 2000, de 8 anos atrás, né? Nós estamos em 2021, acho que 2015, a gente pode confirmar isso, não tenho certeza. Que chega à conclusão clara, no Brasil tem mais animais domiciliados do que adolescentes. Então hoje, olha como o mercado, tendo essa informação, olha, se eu lançar produtos para animais, eu vou vender muito mais do que produtos para adolescentes. Se eu criar conteúdos na internet para animais, eles serão muito mais visualizados, olhados, adquiridos, do que se eu lançar conteúdos para crianças e adolescentes. Então veja o momento que nós estamos vivendo. E aí volta, a gente pode linkar com tudo que eu já falei. Novas configurações familiares, viver em apartamentos, né? As pessoas carentes, cada vez mais, não querendo ter filhos, caiu taxa de fecundidade. Se antes nós tínhamos 6 filhos por família, hoje nós temos 1,7 filhos por família. É a média do brasileiro. Então veja como mudou a nossa sociedade. E se a nossa sociedade mudou, a gente tem que mudar também. E quem tem que mudar? O veterinário, o terapeuta, o adestrador, né? Seja qualquer profissional que tenha uma relação com o animal, de cuidado, de atenção, ou médico, no caso do médico veterinário. Então é muito importante, pessoal, essa nova visão. Hoje eu me considero muito mais um terapeuta familiar do que um médico veterinário. Muito mais, muito mais. Porque eu olho para o animal, mas dentro de um contexto familiar, e relaciono a doença que o animal está apresentando, o sintoma que ele tem, com problemas na família. E eu alerto a família e falo, o cachorro está com essa questão. Esse problema, essa doença significa isso, né? Então, vamos dar um exemplo. Esse problema renal significa que alguém está com medo no sistema. Quem é? É meu filho que está prestando vestibular. Está um inferno lá em casa. Pronto, já achei a questão. Tá bom, pessoal? Então, dúvidas sobre esse curso, muita gratidão por vocês me acompanharem aqui na Rádio Vibe Mundial. Entre em contato comigo, 0 operadora 11 996390089. Ou me segue no Instagram, oficial Dr. Marcos Fernandes. Um grande beijo, um grande abraço e até semana que vem, se Deus quiser. Até mais.